Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Somente Corinthians. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre os títulos do Corinthians na Copa do Brasil. Pois é, o Corinthians atualmente, até a postagem desse vídeo, é tricampeão da Copa do Brasil. Pois é, será que um dia vem o Tetra? Não sei, mas nesse vídeo eu vou contar os 3 títulos do Corinthians na Copa do Brasil. Mas antes de começar o vídeo, vamos para a vinheta do canal. E é isso aí, gente, vamos falar sobre o primeiro título de Copa do Brasil do Corinthians. Pois é, e aconteceu no ano de 1995. Sim, um título invicto ainda por cima. E na primeira fase da Copa do Brasil daquele ano, o Corinthians enfrentou o Operário do Mato Grosso. Sim, 2 jogos, o primeiro foi realizado no estádio José Fragelli. Foi 1-1, um empate simples. O gol do Corinthians foi do zagueiro Célio Silva de pênalti, um gol que deu vantagem para o Corinthians, pois naquela época o gol marcado fora de casa valia como critério de desempate, Autorizada pelo ato, partiu Célio Silva, gol do Corinthians! E aí veio o segundo jogo no estádio do Pacaembu, e o Corinthians atropelou os mato-grossenses, 4-0. Gols do Célio Silva, 2 gols, um de cabeça e um golaço de falta para fechar a goleada. O Henrique, zagueiro, fez outro gol de cabeça numa cobrança de escanteio e o Elivelton marcou outro gol do Timão, 4-0 para o Timão contra o Operário, classificado para as oitavas de final. E o Corinthians já começa emocionando a torcida. No cruzamento de Marcelinho, no escanteio, o Henrique faz de cabeça. Foi mais rápido que o goleiro Aguinaldo, 1-0 Corinthians. Outro escanteio de Marcelinho, outro zagueiro na área, um gol bonito de Célio Silva. A cabeçada cheia de força, Corinthians 2-0. Faz o lance com Elivelton, ele invade a área e de pé esquerdo marca o terceiro do Corinthians. Corinthians 3, Operário 0. Falta na intermediária, Célio Silva manda uma bomba. Faz o segundo dele no jogo, o quarto do Corinthians. Classificação pra lá de garantida. Indo então para as oitavas de final, o Corinthians enfrentou o Rio Branco do Acre. Pois é, 2 jogos também. O primeiro foi lá no Acre, no estádio José de Melo, e o Corinthians atropelou os acreanos, 3-0, 2 gols do Marques e um do Marcelinho. Infelizmente, eu procurei, investiguei, mas não achei imagens desse jogo para pôr aqui no vídeo, mas fica aí o placar, 3-0 para o Timão, praticamente classificado para as quartas de final daquele ano. E no segundo jogo no Pacaembu, show do Marcelinho Carioca, 2-0 pro Timão, ele marcou um gol de falta e um golaço de fora da área, 5-0 no agregado, e o Corinthians avançava para as quartas de final da Copa do Brasil. No Pacaembu, Marcelinho bate falta e faz Corinthians 1, Rio Branco do Acre 0. O segundo gol também foi de Marcelinho, de pé esquerdo, um golaço. Final, Corinthians classificado 2, Rio Branco do Acre eliminado 0. E nas quartas de final, o Corinthians enfrentou o Paraná Clube. Sim, depois do primeiro jogo, sem gols, 0-0 em Curitiba, o Corinthians foi para o Pacaembu confiante e venceu 2-1, 2 gols do atacante Viola. O primeiro deles foi um gol de cabeça numa bola parada e o segundo, depois de uma linda jogada do Meia Souza, o Viola só completou para o gol, garantiu a vitória do Corinthians e a passagem para a semifinal da Copa do Brasil daquele ano. Finalzinho do primeiro tempo, tá aí o Souza. Essa imagem você vê o gol, saiu o lançamento! Gol! Vai atrás dele, faz o break, jogou entre 2 jogadores, Souza recebeu, faz a finta, tá na área, levou na linha de fundo, saiu o cruzamento, olha o gol! E na semifinal, o Corinthians enfrentou pela primeira vez naquela Copa do Brasil um time grande, pegou o Vasco, sim. 2 jogos, o primeiro no Maracanã e o segundo no Pacaembu. E no primeiro jogo no Rio de Janeiro, o Corinthians venceu 1-0. Gol foi do Marcelinho. Depois de uma bela assistência do Elivelton, ele marcou o gol da vitória e trouxe uma bela vantagem para o Corinthians para o segundo jogo aqui em São Paulo. Em casa, o Corinthians é mais corajoso e acaba premiado. Elivelton acerta o cruzamento na cabeça de Marcelinho. O único gol da noite do antifutebol.
que deixa o Corinthians com uma substancial vantagem para o segundo jogo em São Paulo na semana que vem. E encerra um episódio que, se fosse esquecido, não faria falta alguma. Bom, e no segundo jogo, meus amigos, o Corinthians atropelou os cariocas, 5-0 pro Corinthians, o que é até hoje a maior goleada do Corinthians na história do confronto entre Corinthians e Vasco da Gama. Sim, 5-0, com 3 gols, sim, 3 gols do atacante Viola, que estava arrebentando naquela Copa do Brasil. Ele fez um hat-trick, mas o primeiro gol do Timão, meus amigos, gol contra do Ricardo Rocha. E aí o Souza fez o outro gol do Timão, 5-0, Timão classificado para sua primeira final de Copa do Brasil. Antes dele, Ricardo Rocha. Roubou o Bernardo. Marcelinho. Fabinho tá esperando na área. Seu cruzamento! Gol! O próprio presidente, que está há 12, 13 anos. Vamos esperar esse ataque. Olha o Souza. Vai levando todo mundo. Olha o Viola. Olha o gol. Olha o gol. Marcação do Paulão. O toque no meio. Marcelinho Souza. Marcelinho. Olha a chance. Tentou passar Fabinho. Ainda ele. Saiu Carlos Germano. Gol! Vem fechado, fechado, fechado! Gol! Pouco atrás do Viola. Insiste o Corinthians, Marcelinho fez o corte. Olha o gol! Bom, e na final, Corinthians e Grêmio. Sim, o Corinthians ia enfrentar o Grêmio, que já tinha vencido a Copa do Brasil, e o Corinthians jogava sua primeira final apenas, né? Mas o Corinthians mostrou ser um time superior e venceu os 2 jogos. O primeiro no Pacaembu, 2-1 pro Timão, gols do Viola e Marcelinho Carioca, um golaço de falta. O goleiro do Grêmio nem teve reação e o Corinthians foi com uma boa vantagem pro jogo de volta lá em Porto Alegre. Pediu de volta. Cobrança curta agora, vai direto pro gol aí. Gol! 26 minutos passados, 6 jogadores do Grêmio. Marcelinho bateu direto. E no segundo jogo, lá no Estádio Olímpico, 1-0 Corinthians, vitória simples, depois de uma boa jogada do Marques, Marcelinho marcou o gol do título, 3-1 pro Timão no agregado, festa em Porto Alegre e o primeiro título de Copa do Brasil do Timão, campeão invicto, hein? Foram 8 vitórias e 2 empates do Corinthians naquela Copa do Brasil, campeão contra o Grêmio no Estádio Olímpico. Esse título foi muito bom. Marques, olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu Viola, atenção, dominou na sobra, Marcelinho pode ser, bateu, gol do Corinthians! Marcelinho, apita o juiz, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil 95, aos 54 minutos e 32. Esses jogadores escrevem uma página de heroísmo do Corinthians, conquistando no Olímpico o título da Copa do Brasil 95. Bom, gente, vamos então para 2002. Sim, o segundo título de Copa do Brasil do Corinthians. Não foi campeão invicto, mas campeão é campeão, né? E na primeira fase daquela Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou o River do Piauí. Sim, o River. O primeiro jogo foi no estádio Albertão, lá em Teresina. E o Corinthians venceu 2-1 o time piauiense. O atacante David e Leandro de cabeça marcaram os gols da vitória. E o Corinthians foi com uma boa vantagem para São Paulo para enfrentar o River.
Já em Teresina, David se aproveitou da falha do zagueiro e fez 1-0 Corinthians contra o River. O time piauiense empatou depois do chute de Alcimar, que Doni se esqueceu de defender. Tá na hora de tirar o frango do cardápio de alguns goleiros. Leandro de cabeça fez o gol da vitória corintiana, 2-1 Timão, placar final. E no segundo jogo no Pacaembu, o Corinthians apenas jogou pro gasto, né? 2-0, gols do Vampeta e do Rogério, e o Corinthians fez 4-1 no agregado, garantindo a sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil naquele ano. Corinthians e River do Piauí, o Corinthians de volta ao Pacaembu. Cruzamento de Gil, a defesa tira, mas Vampeta pega o rebote e não perdoa, 1-0 Corinthians. Ricardinho dá um belo passe para Rogério, que tira o goleiro do lance. Bom, e na segunda fase, o Timão enfrentou o Americano do Rio de Janeiro. Sim, o jogo foi no estádio Godofredo Cruz. E o Timão atropelou o time carioca 6-2. E naquela época, na Copa do Brasil, quem vencesse por 2 ou mais gols de diferença, jogando como visitante nas duas primeiras fases, já passava direto para a fase seguinte, né? Então, como o Corinthians fez 4 gols de diferença jogando como visitante, não precisou do segundo jogo, avançou direto para as oitavas de final. E o destaque do Timão na partida foi o atacante David. Ele marcou 3 gols, sim, hat-trick do David. O Leandro marcou 2 e o Ricardinho fez o outro gol, 6-2 para o Timão, muito classificado para as oitavas de final daquele ano. Dica dos gols. O primeiro saiu de um pênalti sofrido por Gil. Ricardinho bateu bem. Depois o meia lançou Kleber, que cruzou para David mergulhar. Mas o lado esquerdo corintiano continua em alta. Kleber no tempo mais Corinthians. David chutou forte e Amada soltou e Leandro só completou. Pela esquerda de novo, Ricardinho cruzou e David carimbou pela 5ª vez as redes cariocas. No contra-ataque rápido, David recebeu dentro da área e soltou a bomba, 6-1. E chegando nas oitavas de final, enfrentamos um confronto contra um time grande, sim, Corinthians e Cruzeiro. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Mineirão. O primeiro aqui em São Paulo, 2-2. O Corinthians chegou a abrir 2-0, gols do Ricardinho e do David, porém cedeu o empate ao Cruzeiro, 2-2, e o jogo decisivo ficou para Belo Horizonte. Kleber levanta na área e David de cabeça faz 1-0. O lançamento para a área, o toque de cabeça. Gil recebe na ponta, vai à linha de fundo e cruza para Ricardinho fazer 2-0. O Recife, o Corinthians vem chegando, olha o gol! Gol! Bom, e no segundo jogo, o Corinthians fez uma grande partida, fez 3-2 no time mineiro, né? O Corinthians chegou a abrir 3-0, teve gol do Fabrício, teve gol do David, um golaço do Renato Abreu de fora da área. O Cruzeiro deu um susto, diminuiu no final, mas deu Corinthians 5-4 no agregado, classificado para as quartas de final. Jefferson não pôde repetir as boas atuações. Fabrício livre na área, faz Corinthians 1-0. Mas as tentativas foram em vão. David fez Corinthians 2-0. E pouco tempo depois, o Corinthians deixou a torcida gritando: o Mineirão é nosso. E nas quartas de final, o Corinthians enfrentou o mesmo adversário das quartas de 95, o Paraná Clube. Sim, primeiro jogo aqui em São Paulo, segundo lá em Curitiba. E no primeiro jogo, 3-1 para o Timão aqui em São Paulo. E os gols do Timão foram marcados por David, Ricardinho e Rogério de fora da área. 3-1 para o Timão, praticamente garantido para a semifinal. No segundo jogo, o Paraná deu um susto, fez 1-0, mas deu Corinthians 3-2 no agregado e o Corinthians foi para a semifinal. David, completando 50 partidas com a camisa corintiana, faz 1-0. Depois com o Leandro, que rola, e Ricardinho marca 2-0 Corinthians aos 8 minutos. Rogério amplia num belo chute, gerando dúvida em muita gente. Mas a bola bate mesmo lá dentro. E na semifinal, meus amigos, clássico, Corinthians e São Paulo. Meu Deus, foi de arrepiar esse jogo, esse confronto. No primeiro jogo no Morumbi, 2-0 Corinthians, 2 gols do atacante David. Como vocês podem ver, o David fez uma grande Copa do Brasil naquele ano, né? Nesse jogo, inclusive, teve o Dida pegando pênalti. Sim, outro jogo do Dida pegando pênalti contra o São Paulo, né? Já era a especialidade dele. O David arrebentou, fez 2 gols, o Dida pegou pênalti e o Corinthians foi para uma grande vantagem para o segundo jogo, que também foi no Morumbi. Fica pressionado, conseguiu a enfiada de bola para o Kleber, vem o cruzamento, tocou, olha o sobra, David fintou o goleiro, vai marcar! Gol
O Françoaldo partiu pra bola, perna direita, batida, Dida, olha a sobra, Adriano pra fora! Olha aí, tá posição legal do David, vem o Rogério, a batida, gol! E no segundo jogo, também no Morumbi, jogo apertado 2-1 para o São Paulo. O gol do Corinthians foi do David. O Corinthians teve que segurar a pressão no final. O São Paulo, se fizesse o terceiro, se classificaria para a final pelo gol marcado fora de casa, mas não deu outra. 3-2 Corinthians no agregado, classificado para mais uma final de Copa do Brasil e eliminando o São Paulo em mais um mata-mata, né? A gente é expert em enfrentar São Paulo em mata-mata, né? Enfrentar e vencer? Pois é. Vamos para a final agora. O Corinthians vai enfrentar o Brasiliense. Bom, e na final, contra a surpresa Brasiliense, né? O Corinthians jogou o primeiro jogo no Morumbi e conseguiu uma boa vitória, 2-1. 2 gols do atacante David, né? De novo o David decidindo naquela Copa do Brasil. 2-1 pro Timão. E o Corinthians jogaria apenas por um empate no segundo jogo, que foi realizado em Taguatinga, no estádio Cerejão. 3 vezes o Corinthians, uma vez o São Paulo. O Corinthians chega agora no ataque com o Gil. Olha o cruzamento para o David. O Fabrício. Olha o time do Corinthians chegando com o Gil. Botou na frente o Gil. Ficou na cara do goleiro. Vai pintar o gol. Bom, e no segundo jogo, meus amigos, jogo sofrido, o Brasiliense fez 1-0 e naquela época o gol marcado fora de casa também valia na final, né? E como o Brasiliense fez gol no Morumbi, 1-0, dava o título para o Brasiliense, até que David, de cabeça, marcou o gol do título, o gol do empate, 3-2 para o Timão no agregado, segundo título de Copa do Brasil. E lembrando que naquela semana, o Corinthians também ganhou o torneio Rio-São Paulo. Sim, 2 títulos na mesma semana daquele time do Parreira de 2002. E ainda foi vice-campeão brasileiro naquele ano, né? Podia ser 3 títulos, né? Já pensou? Uma tríplice coroa? Mas não deu. Mesmo assim, segundo título, 2002, o Corinthians venceu contra o Brasiliense. Vai chegando o Corinthians. Boa oportunidade pro Leandro, faz o cruzamento. Subiu! David! Brasil 2002, a o Corinthians é campeão da Copa do Brasil de 2002. O Corinthians, para delírio da imensa fiel torcida, da enorme fiel torcida, é campeão de novo! Bom, agora vamos para o mais recente, né? Pelo menos o último até a postagem desse vídeo. 2009, sim, o tricampeonato de 2009, time comandado pelo técnico Mano Menezes venceu a 3ª Copa do Brasil pelo Timão. E na primeira fase daquela Copa do Brasil, o Corinthians foi a Goiás, sim, enfrentar o Itumbiara. O jogo foi no estádio Juscelino Kubitschek. Foi em apenas um jogo, pois o Corinthians fez 2-0, né? E como eu falei, como eu expliquei naquela época, quem era visitante nas 2 primeiras fases, se vencesse por 2 ou mais gols de diferença, anulava o segundo jogo e automaticamente avançava para a fase seguinte, né? Então o Corinthians fez isso, 2-0, os gols foram do Chicão e do André Santos. E lembrando que nesse jogo teve 2 curiosidades interessantes, sim. Primeiro, lado do Itumbiara. Sabe quem jogava no Itumbiara naquele dia? Denilson, sim, sabe o comentarista Denilson, ex-jogador Denilson? Pois é, ele era jogador de Itumbiara naquela época e jogou contra o Corinthians. E a outra curiosidade foi o primeiro jogo, sim, foi o primeiro jogo do Ronaldo com a camisa do Corinthians. Ai, ai, a gente sabe que no domingo seguinte ele fez o primeiro gol, né, pelo Corinthians contra o Palmeiras, mas o primeiro jogo foi contra o Itumbiara pela Copa do Brasil daquele ano. O Corinthians venceu 2-0 e avançou para a segunda fase. Autorizada a cobrança, lá vem Chicão, paradinha, pé direito, a batida! Gol do Corinthians! Chicão cobrando o pênalti. Tem espaço até pro tiro, hein? Ele arrisca, a bola bateu no Douglas, sobrou pro André Santos, a batida! Gol do Corinthians!
Bom, e na segunda fase o Timão enfrentou o misto do Mato Grosso do Sul, sim. O primeiro jogo e único foi no estádio Morenão em Campo Grande. E o Corinthians fez novamente, como foi contra o Itumbiara, 2-0. De novo gols do Chicão e do André Santos. O gol do André é um golaço de fora da área. E como eu expliquei, na segunda fase, quem jogava de visitante, se ganhasse por 2 ou mais gols de diferença, se classificaria automaticamente para a próxima fase. Foi o que o Corinthians fez, 2-0. E que se classificava para as oitavas de final daquele ano. De Chicão para cobrar de pé direito no gol, Alexandre partiu, Chicão, Alexandre parou, bateu, gol! Moraes levou, tocou, jogou a bola no meio, pro chute do André! E nas oitavas de final, o Corinthians enfrentou um time de Série A, Atlético Paranaense. Primeiro jogo em Curitiba e o segundo no Pacaembu, né? A partir das oitavas de final, não tinha mais essa de anular o segundo jogo se vencesse como visitante por 2 ou mais gols, né? Tinha 2 jogos de qualquer jeito. E no primeiro jogo em Curitiba, um jogo muito complicado do Corinthians, talvez um dos piores jogos do Corinthians naquela Copa do Brasil. O Atlético chegou a abrir 3-0 no Corinthians, o time não estava jogando bem, até que o Corinthians resolveu acordar para o jogo. Christian de falta e Dentinho, no último lance do jogo, fizeram 2 gols, deram confiança para o time para o segundo jogo, pois o gol marcado fora de casa valia naquela Copa do Brasil, né? Então era só 1-0 no Pacaembu e o Corinthians passava para as quartas de final. Jogo sofrido, 3-2, a gente mais comemorou do que lamentou no final, né? Partiu Christian, pé direito na bola, gol! Cruzamento para a área, tentou o Souza. Olha a chance do Corinthians! Dentinho! Gol! Dentinho do Corinthians! E no segundo jogo, meus amigos, show do fenômeno no Pacaembu. Sim, 2 gols do Ronaldo, 2-0. Um deles de pênalti com direito a paradinha em cima do goleiro do Atlético. E o Corinthians nem precisou do gol fora, né? Fez 4-3 no agregado e se classificou para as quartas de final daquela Copa do Brasil. Pode até arriscar, preferiu rolar na entrada da área. Ronaldo protege, gira o corpo, procura espaço pro tiro, vem a batida! Gol! Do Corinthians! Lá vem o Ronaldo, de mansinho, devagarzinho, olhou pro goleiro, paradinha, batida! E nas quartas de final, Corinthians enfrentou o Fluminense, sim, um time grande. O primeiro jogo no Pacaembu e o segundo lá no Maracanã. O primeiro, aqui em São Paulo, o Corinthians venceu 1-0, uma vitória importante, sem tomar gols fora de casa, né? O gol do Corinthians foi marcado pelo atacante Dentinho. O Corinthians 84, Fluminense 2002, deu Corinthians também. Posição legal, diz o Bandeira! E no segundo jogo no Maracanã, o Corinthians fez um grande primeiro tempo, abriu 2-0, os gols foram do Chicão de falta e Jorge Henrique de cobertura, sim, um grande primeiro tempo. O Corinthians resolveu diminuir o volume no segundo, sofreu um empate 2-2, mas mesmo assim garantiu a vaga para a semifinal, 3-2 no agregado, e o Corinthians assim avançava para a semifinal, tirando o Fluminense. Chicão, Christian ou André, partiu Chicão por cima da barreira, gol! Parar com isso. Olha a bola do Dentinho. Tá normal agora a posição do Jorge Henrique. Gol! Jorge Henrique. E na semifinal daquela Copa do Brasil, outro time carioca, né? E assim como 95, novamente enfrentou o Vasco na semifinal. Sim, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Pacaembu, também assim como 95, né? E no primeiro jogo no Rio, um jogo difícil, complicado, 1-1, o gol do Timão foi marcado pelo Dentinho e o Corinthians tinha vantagem do 0-0 pro segundo jogo. O Corinthians uma lembrança boa para cada lado.
Olha o Jorge Henrique tentando o lance, tocou dentro da área, posição normal, Dentinho, dominou, bateu! Gol! E no segundo jogo no estádio do Pacaembu, o Corinthians fez o que deveria fazer, né? Segurou o 0 a 0, se garantiu na final pelo gol marcado fora de casa, mas o que teve mais de interessante nesse jogo, meus amigos, o Ronaldo humilhou o jogador do Vasco, deixou ele no chão, sentado, pois é, foi o lance da noite. Não teve gol, mas teve show do Ronaldo, né? 0 a 0 e o Corinthians passava para a final daquela Copa do Brasil. Fica na marcação ali no mano a mano, balançou o corpo sem mexer na bola. Outra vez, aí o Amaral caiu sentado. Torcedor vai à loucura, não aconteceu nada. E na final, meus amigos, o Corinthians enfrentou o Internacional, o forte Internacional do técnico Tite. Sim, o Corinthians tinha o Mano Menezes como treinador e o Inter tinha o Tite. Sim, 2 jogos difíceis, o primeiro no Pacaembu e o segundo foi no Beira-Rio. E no primeiro jogo, o Corinthians atropelou o Inter. Grande atuação do goleiro Felipe, salvou muitas bolas importantes. E os gols foram marcados por Jorge Henrique e Ronaldo, depois de dar um corte lindo no zagueiro do Inter. Ele fez o segundo gol, 2 a 0. O lance que os colorados reclamam até hoje, né? Que o Elias bateu a falta lá rolando. Eles fizeram lá o tal de DVD, né? Que é piada até hoje. Muito por causa desse lance aí, né? Pois é, custou caro pro Inter, 2 a 0 pro Timão. Quase garantido o título, né? Na esquerda ele tem o Marcelo, viu, tocou. A bola foi esticada, Marcelo Oliveira chegou, conseguiu sair da marcação, vai pro fundo, faz o cruzamento. Gol! Jorge Henrique do... O Tite reclamou, eu entendi que fosse o Chicão. Mas não é o Chicão, foi o Elias, exatamente. Olha o Ronaldo partindo pro campo de ataque, domina o Corinthians, olhou pra área, limpou, bateu! Do Corinthians! Bom, e no segundo jogo no Beira-Rio, o Corinthians só administrou, né? Fez um grande primeiro tempo, abriu 2 a 0, gols do Jorge Henrique de cabeça e André Santos marcou o segundo. Sim, naquela semana o André tinha sido campeão da Copa das Confederações pela seleção brasileira. Sim, o André Santos inclusive já estava vendido e era o último jogo dele pelo Corinthians. E ele fez um dos gols, né? E a torcida, meus amigos, estava gritando: é campeão! Sim, é campeão! O Inter foi de uniforme branco, né? Foi o mesmo uniforme que eles usaram no Mundial contra o Barcelona. Pensaram que daria sorte. Pois é, mas o Barcelona não é Corinthians e Corinthians não é Barcelona, né, Inter? Pois é, o DVD não ajudou muito, 2 a 0 no primeiro tempo. O Corinthians de novo deu uma segurada, né? Tomou um empate do Inter, 2 a 2. Mas não adiantou de nada. Teve até chilique do D'Alessandro que quis agredir o William. Mas não teve jeito. 2 a 2, 4 a 2 no agregado pro Timão. Tricampeão da Copa do Brasil em 2009. Mas aliviar ninguém vai. Olha ele ali, Ronaldo protegeu, tocou na esquerda. Vem o cruzamento do André, o toque de cabeça! Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Ronaldo tentou, não conseguiu no primeiro lance fazer a tabela, depois passou pro André! Gol! André Santos do Corinthians! Conquista a Copa do Brasil 2009, o Corinthians chega à Libertadores de 2010, apita o árbitro, fim de jogo no Beira-Rio, na partida Internacional 2, Corinthians 2, na Copa do Brasil 2009, o Corinthians conquista o título, o Corinthians... Que drama vivido em 2007 com uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil 2009. Corinthians campeão da Copa do Brasil em 95, em 2002 e pela terceira vez neste ano de 2009.
E é isso, gente, vou me despedindo por aqui. Pois é, esses são os 3 títulos de Copa do Brasil do Corinthians. Eu queria muito falar do título de 2002, né, que o Corinthians lamentavelmente perdeu, né, muito obrigado para quem perdeu os pênaltis, né. Eu também queria falar sobre o título de 2008, né, que o Corinthians desgraçadamente perdeu pro Sport, né, uma final que eu nunca vou esquecer, inclusive. Também teve 2001, né, que o Corinthians perdeu pro Grêmio do Tite, sim, né, o Corinthians era do Luxemburgo, o Grêmio do Tite e deu Tite, né. E também teve 2018, pois é, né, como esquecer aquele gol anulado do Pedrinho, pois é. Corinthians chegou a 7 finais de Copa do Brasil, ganhou 3, perdeu 4, fazer o que, né? Mas é isso aí, os 3 títulos estão aqui, vamos ver se um dia, né, quem sabe, o Corinthians conquista o Tetra e esse vídeo precise ser atualizado, né? Esperamos que seja logo. E é isso aí, eu vou me despedindo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixem seu like, comentem, se inscrevam, e é isso aí, né? Valeu e vai Corinthians!